O monitor apitou estridentemente enquanto meu corpo desabava no chão frio da sala de urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. 15 anos salvando vidas alheias, 15 anos escondendo a única verdade que realmente importava, e agora era eu, doutora Sofia Mendes, quem lutava pela minha própria existência, com o peito apertado por uma dor que nenhum estetoscópio conseguiria medir. Ana chegou correndo, o rosto pálido sob as luzes fluorescentes, os olhos castanhos cheios de um pânico que só eu reconhecia como amor puro e desesperado. Ela é minha companheira, murmurou ela para a enfermeira atordoada, a voz firme apesar do tremor nas mãos ao pegar a caneta e assinar o consentimento para a cirurgia de emergência no meu abdômen perfurado por um acidente de carro a caminho de casa após um plantão de 24 horas. O rumor espalhou-se como fogo no hospital. A doutora Mendes, a mulher que nunca falava de maridos nem namorados, tinha uma colega de quarto que decidia se ela vivia ou morria. Enquanto me levavam para a sala de operações, fragmentos da minha vida passavam como flashes. Conhecera a Ana há 10 anos, numa exposição de arte contemporânea no Chiado. Ela era professora de literatura portuguesa numa escola secundária, com palavras que dançavam como poesia antiga e um sorriso que desarmava qualquer defesa. Eu, sempre a médica racional, caíra de amores pela forma como ela citava Camões enquanto caminhávamos pelo Tejo ao entardecer. Vamos viver juntas, mas em silêncio, propus-eu naquela noite, no apartamento pequeno em Alfama. Minha família nunca entenderia. Meu pai, o velho juiz reformado de Beja, ainda reza o terço todas as noites pedindo netos de um casamento abençoado pela igreja. Ana aceitara porque me amava mais do que o orgulho próprio. Tornámo-nos colegas de quarto para o mundo, duas mulheres independentes partilhando contas e jantares. Mas dentro de casa éramos tudo, risos abafados, toques furtivos, promessas sussurradas ao luar que entrava pela janela antiga. Agora, acordando devagar na sala de recuperação, o cheiro de antisséptico queimava minhas narinas. O cirurgião, Dr. Acosta, aproximou-se com um sorriso cansado. Você teve sorte, Sofia. A perfuração era grave. Sua colega de quarto chegou a tempo. Assinou tudo sem hesitar. Seus olhos desviaram-se, cheios de curiosidade mal disfarçada. Do corredor vinham vozes baixas, sempre soube que havia algo estranho. Duas mulheres adultas morando juntas tanto tempo o rumor já começara. Ana entrou no quarto, os cabelos desgrenhados, as mãos ainda marcadas pela tinta da caneta. Sentou-se à beira da cama, os dedos entrelaçando-se nos meus com uma delicadeza que doía mais que a incisão. Eu pensei que te perdia, sussurrou ela, a voz embargada. Não me importa o que dizem lá fora. Você é minha vida. Mas eu vi o medo nos seus olhos, o mesmo medo que eu carregava há anos, o de que este momento destruísse não só a mim, mas a ela também. O telefone tocou. Era minha mãe, a voz trêmula vinda de Beja. Filha, o que aconteceu? Disseram que uma amiga assinou os papéis. Quem é essa mulher? Eu hesitei, o coração batendo contra as costelas como se quisesse fugir. É só a Ana, mãe. Minha colega de apartamento. A mentira saiu automática, treinada por uma década. Ana baixou o olhar, magoada, mas não disse nada. Ela entendia. Sempre entendera. Mas desta vez, o preço parecia demasiado alto. Enquanto a noite caía sobre Lisboa, as luzes da cidade piscando além da janela, eu sentia o abismo abrir-se, o segredo que nos unira agora ameaçava separar-nos para sempre. O hospital inteiro sussurrava. Minha carreira, construída com noites sem dormir e decisões de vida ou morte, balançava à beira de um escândalo que nenhuma cirurgia conseguiria reparar. A manhã seguinte trouxe mais do que luz. Trouxe a realidade crua. Ana ficou ao meu lado toda a noite, lendo em voz baixa trechos dos Lusíadas como fazia em casa para me acalmar após plantões difíceis. Mas agora cada palavra parecia carregada de ironia. Camões falava de glórias e descobertas, enquanto eu me perdia no mapa escondido do meu próprio coração. Quando a porta se abriu e minha família entrou, o ar ficou pesado como chumbo. Meu pai, o Dr. António Mendes, juiz reformado com bigode grisalho e postura de quem ainda ditava leis, parou ao ver Ana segurando minha mão. Quem é esta senhora? Perguntou ele, a voz grave e quando no quarto pequeno.
Minha mãe, Dona Maria, apertou o terço entre os dedos, os olhos marejados. Filha, explica-nos. O hospital ligou a dizer que ela assinou como parente mais próxima. Ana levantou-se devagar, o vestido simples amassado pela noite insone. Sou a Ana Oliveira. Vivo com a Sofia há 10 anos. Somos próximas. A palavra ficou suspensa, carregada de tudo o que não era dito. Meu irmão mais velho, Pedro, cruzou os braços, o rosto vermelho de raiva contida. Próximas? Num apartamento em Lisboa, enquanto a Sofia finge ser a filha perfeita para a família em Beja? Isto é uma vergonha. Eu tentei sentar-me, a dor rasgando o abdômen. Pai, por favor. Não é o momento. Mas era o momento. O acidente rasgara não só minha carne, mas o vão frágil que eu tecera durante anos. Flashbacks invadiram-me, as festas de Natal em Beja, onde eu levava amigas que nunca eram Ana, as perguntas da mãe sobre quando vais arranjar um bom rapaz, as noites em que Ana chorava baixinho no banheiro porque eu cancelara mais uma viagem para evitar suspeitas. O Dr. Acosta entrou, interrompendo o silêncio tenso. Sofia, os exames estão bons, mas precisa de repouso absoluto. E o hospital está comentando. Alguns colegas perguntaram se há algum conflito de interesse. Conflito de interesse. A frase soou como uma sentença. Ana apertou minha mão com mais força. Eu vou embora se for preciso, murmurou ela quando ficámos sozinhas novamente. Não quero destruir tua vida. Mas eu vi a mágoa profunda nos seus olhos, a mágoa de ser sempre a segunda opção, a sombra, a colega. Não, respondi, a voz falhando. Rica, eu não consigo sem ti. Era verdade. Sem Ana, os dias eram cinzentos, as noites vazias de significado. Ela era a razão porque eu aguentava as horas infinitas na urgência, salvando desconhecidos enquanto escondia minha própria salvação. À tarde, uma enfermeira que eu conhecia há anos, a Carla, entrou com um medicamento. Sofia, toda a equipa está chocada. A Ana é tua namorada? Há anos que troçávamos de vocês duas. Pensávamos que eram só amigas excêntricas. O riso forçado dela doeu mais que a ferida. Eu sorri fracamente, mas por dentro gritava. O mundo que eu construíra com tanto cuidado desmoronava. Meu pai saiu para o corredor com Pedro, as vozes elevadas chegando até nós. Isto não pode ser. Nossa família tem nome. Em Beja, as pessoas respeitam-nos. Se isto se espalha, minha mãe ficou, chorando baixinho. Filha, pensa na tua carreira. Nas tuas sobrinhas. O que vão dizer na igreja? Eu fechei os olhos, o peito apertado não pela cirurgia, mas pela escolha que se aproximava, o amor ou o legado. Ana, sentada na cadeira ao lado, olhava pela janela para o Tejo distante, o sol refletindo lágrimas que ela não deixava cair. A drama começava a apertar, lenta mas inexoravelmente. Os dias seguintes no hospital transformaram-se num campo de batalha silencioso. Os colegas passavam pelo quarto com olhares de lado, sussurros que eu fingia não ouvir. A doutora Mendes sempre foi tão dedicada, quem diria que tinha esse segredo. Um residente jovem, o Miguel, parou à porta um dia. Doutora, respeita a sua privacidade, mas a direção está preocupada. Há um código de conduta. Eu assenti, o estômago revirando. Minha carreira, 15 anos de plantões, publicações em revistas médicas, tudo ameaçado por um amor que eu escolhera esconder. Ana trazia flores frescas todos os dias, margaridas simples do mercado da Ribeira e sentava-se a ler para mim, mas a alegria de outrora fora substituída por uma tensão palpável. Eles riam de nós, disse ela uma noite, a voz baixa. Agora riem de ti. Por minha causa. A traição veio sutil. Meu irmão Pedro ligou para o hospital e falou com o diretor administrativo, um velho conhecido da família em Beja. É melhor a Sofia se afastar temporariamente. Por saúde e imagem. Quando soube, Ana explodiu pela primeira vez. Tu deixas que ele faça isso? Depois de tudo que eu fiz por ti, assinar aqueles papéis, ficar aqui enquanto tua família me trata como intrusa?
Lágrimas corriam pelo seu rosto. Eu, ainda fraca, estendi a mão. Ana, por favor. Dá-me tempo. Meu pai teve um infarto há 2 anos. Se isto matar, ela virou o rosto. E eu? Meu coração não conta? Foi a primeira fenda real naquela noite, ela saiu mais cedo, deixando o quarto vazio como nunca estivera. Minha mãe veio sozinha no dia seguinte, trazendo bolo caseiro de Beja. Filha, teu pai não dorme. Diz que preferia ver-te viúva a ver-te assim. As palavras cortaram fundo. Eu cresci ouvindo histórias de honra familiar, de como o avô lutara na guerra colonial para preservar o nome. Ser lésbica não era só uma escolha, era uma traição ao sangue. Mas Ana era o meu sangue agora, o meu lar. Quando ela voltou à noite, trouxemos o assunto à tona. Se eu contar tudo, perco a família, confessei. Se não contar, perco-te a ti. Ela segurou o meu rosto. Então escolhe, Sofia. Porque eu não aguento mais ser o segredo bonito que escondes no escuro. O drama intensificava-se, cada palavra uma ferida nova. O hospital preparava a alta, mas a verdadeira cirurgia, a do meu coração, mal começara. A alta chegou numa manhã chuvosa de Lisboa. Ana empurrou a cadeira de rodas até ao carro, o silêncio entre nós mais pesado que a chuva. Em casa, o apartamento parecia estranho, como se o segredo tivesse envenenado até as paredes. Eu descansava no sofá enquanto ela cozinhava sopa, os movimentos mecânicos. A escola deu-me licença, disse ela. Disseram que preciso de tempo após o stress. Mas eu sabia, os pais de alunos já comentavam. A pressão social apertava-nos como um laço. Meu telefone não parava, mensagens de colegas, algumas de apoio, a maioria curiosas ou condenatórias. Uma mensagem do pai, volta para Beja. Vamos resolver isto em família. A traição maior veio de mim. Durante uma chamada de vídeo com a família toda reunida, meu pai exigiu, diz que ela é só uma amiga. Que foi um mal-entendido. Eu hesitei, olhei para Ana ao meu lado. Sim, pai. É só uma amiga próxima. As palavras saíram e o rosto de Ana desmoronou. Ela levantou-se sem uma palavra, pegou o casaco e saiu porta fora para a noite fria. Eu fiquei ali, o peito doendo mais que a cicatriz cirúrgica. Horas depois, ela voltou com olhos inchados. Tu escolheste-os. Outra vez. Eu chorei pela primeira vez desde o acidente. Tenho medo, Ana. Medo de os perder para sempre. Ela abraçou-me, mas o abraço era frágil. E eu tenho medo de me perder a mim mesma por ti. O impacto na carreira veio rápido. A direção do hospital convocou uma reunião. Sofia, compreendemos, mas precisamos de uma declaração pública de que não há conflito. Alguns pacientes estão hesitando. Eu assinei um documento vago, mentindo mais uma vez. Ana viu tudo pela janela da sala de espera. Naquela noite, discutimos pela primeira vez com gritos. Tu traíste-nos 2 vezes hoje, a mim e a ti mesma. Ela gritou. Eu respondi com silêncio, o peso da honra familiar esmagando-me. Mas no fundo, eu sabia, o preço estava a subir demasiado alto. Os dias seguintes foram de reconciliação tensa, passeios lentos pelo bairro, mãos que se tocavam só quando ninguém via. O drama evoluía para um ponto sem retorno. O clímax chegou numa tarde de domingo, quando minha família inteira apareceu no apartamento sem avisar. Meu pai entrou primeiro, o rosto severo. Chega de mentiras, Sofia. Ou ela sai ou nós saímos da tua vida. Minha mãe chorava, meu irmão cruzava os braços, minha irmã mais nova olhava para Ana com uma mistura de pena e nojo. Ana ficou de pé, digna. Eu amo a vossa filha. Mais do que qualquer um aqui. O silêncio foi quebrado pelo meu pai. Amor? Isto é pecado. Vergonha para o nome Mendes. Eu levantei-me, ainda fraca, e pela primeira vez em 15 anos falei a verdade nua. Pai, ela é minha esposa no coração. Há 10 anos.
Se não aceitarem, eu escolho ela. As palavras saíram como uma libertação e uma condenação ao mesmo tempo. Minha mãe desmaiou quase, meu pai virou as costas. Então estás morta para nós. Ana segurou-me quando caí de joelhos. Tu fizeste por nós. Mas o preço era imediato, chamadas ignoradas, fotos de família apagadas de redes sociais, rumores em Beja que chegavam até Lisboa. No hospital, a reunião seguinte foi pior. Sofia, lamentamos, mas com a exposição pública, precisamos de te suspender temporariamente. Eu saí dali com a cabeça baixa, a carreira que amava em ruínas. Ana e eu ficámos sozinhas no apartamento, abraçadas na varanda vendo o pôr do sol sobre o Tejo. Valeu a pena? Perguntou ela baixinho. Eu respondi com um beijo na testa. Mas por dentro, o vazio crescia. A família cortara laços. Amigos antigos afastavam-se. Só restava o amor, puro, mas solitário. Meses depois, a vida recomeçara devagar. Eu trabalhava numa clínica privada menor, longe dos holofotes. Ana voltara às aulas, mas com olhares de lado dos colegas. Vivíamos abertamente agora, mãos dadas na rua, jantares onde convidávamos amigos que aceitavam. Mas as noites eram longas, cheias de saudades das vozes da família. Meu pai enviou uma carta uma vez, reza para que Deus te perdoe. Eu chorei lendo-a, mas não respondi. Ana era minha força, meu lar reconstruído. Numa noite de outono, sentadas no sofá com uma manta, ela disse: eu nunca te pedi para escolher. Mas tu escolheste. E eu amo-te ainda mais por isso. O drama terminara, deixando cicatrizes profundas, mas também uma liberdade nova. A honra familiar fora trocada pela verdade do coração. Mas será que valeu? A pergunta fica no ar: a honra familiar vale mais que a verdade do coração? Verdadeiro ou falso?